Riscos químicos, que é a nosso grande carro-chefe do programa. Quando nós falamos de riscos químicos, eles são vários. Porém, quando nós falamos dos riscos químicos, nós temos que nos preocupar principalmente com a forma que ele se apresenta. Por que eu digo isso? Quando nós falamos de riscos químicos, não existe, se ele se encontra em condição acima do limite de tolerância e de exposição, não existe algo que nós possamos fazer a não ser impedir que ele entre. Daí a necessidade de conseguir identificar quais os tipos. Quais os tipos. A forma que ele se apresenta. Nós temos, no caso, poeiras. Eu tirei o áudio. O áudio aí do colega está dando eco. Tá tranquilo. Fumos, névoas, neblinas, gases e vapores. Para os postos de combustível, poeira, fumo, névoa e neblina são em menor quantidade. Todo lugar tem, porém em pequenas quantidades. Principalmente se nós levarmos em consideração o fato de o posto ele ser bem arejado, o pé direito da onde você faz a pista de abastecimento, ela é bem elevada, proporciona um grande fluxo, um bom fluxo de ar, o que elimina esses agentes. Quando nós entramos nas partes dos gases e vapores, nos requer uma certa atenção, principalmente para o posto de trabalho do frentista. Dentro da DNR20, nós qualificamos alguns agentes como inflamáveis e combustíveis. Essa classificação de inflamáveis e líquidos materiais combustíveis, ela se dá de acordo com uma coisa que nós chamamos de ponto de fulgor. Ok? O ponto de fulgor nada mais é que a temperatura que um determinado material precisa atingir para que ele comece a emitir vapores. E esses vapores possuem características inflamáveis, combustíveis. Ok? Daí a nossa preocupação. No caso, quando nós falamos, por exemplo, da gasolina, o ponto de fulgor dela é de menos 43 graus Celsius, ou seja, a menos 42 graus ela já começa a emitir vapores. Mas, professor, por que eu vou me preocupar tanto com a gasolina? A gasolina é um hidrocarboneto aromático, derivado do petróleo, né? Quando nós falamos de hidrocarbonetos aromáticos, derivados de petróleo, a sua grande maioria de gamas que nós temos dentro dela, thinner, água raiz, solvente, dentre outros, possuem o benzeno na sua composição. E isso afeta o trabalhador. De que forma? O benzeno, uma vez inalado, os vapores como um todo, quando inalados, eles são substâncias respiráveis. Vamos já fazendo umas anotaçõezinhas aí, principalmente essa palavra respirável. Tem uma certa diferença entre algo inalável e respirável. Os vapores dos combustíveis são respiráveis. O que nós queremos dizer quanto a isso? Quando eu falo que uma substância é inalável, significa que ela vai entrar pelas minhas vias aéreas, porém, ela não vai conseguir chegar no interior do alvéolo, onde é feita as trocas gasosas dentro do pulmão. Ela vai ser parada por mecanismos de defesa do corpo humano, como mucosa, os cílios contidos dentro do nariz, entendeu? Então, elas são inaláveis. Ela entra pelo seu nariz, mas ela não consegue atingir os seus pulmões.
substância inalável. No caso dos combustíveis, os vapores combustíveis, eles são respiráveis, ou seja, eles vão conseguir atingir até o alvéolo. Aí nós temos um potencial agravante. O pulmão dos mamíferos como um todo, o ser humano como um mamífero não foge à regra, possui uma grande vascularização na região dos pulmões, o que proporciona uma maior diluição dessa substância que está sendo inalada para todo o seu organismo. E como nós vamos falar dentro da parte do benzeno, o benzeno ele é um dos principais fatores que colaboram com a proliferação de câncer. Câncer de bexiga, alguns tipos de leucemia e câncer de mama são os mais comuns entre eles. Inclusive alguns tipos de melanoma. Riscos biológicos. Pessoal, muita atenção quando nós falamos de riscos biológicos para um programa de prevenção. Eu, como perito, as avaliações de riscos biológicos, nós vamos falar sobre essa metodologia de análise, elas são feitas exclusivamente por modo qualitativo. O que é um método qualitativo? Metodologia qualitativa é aquela que o profissional que detém conhecimento vai até o local de trabalho do indivíduo e verifica se dentro dele existem esses agentezinhos bonitinhos aqui. São os bichinhos, os monstrinhos lá da nossa infância, as bactérias, fungos, bacilos, que são nada mais que ovos, né, os esporos das bactérias, alguns tipos de parasitas, protozoários e vírus. Por que eu estou falando para a gente ter uma certa cautela quando a gente vai mencionar isso? Quando nós falamos de riscos biológicos, é impossível você sair de casa e voltar para casa sem estar com uma colônia diferente de bactérias ou qualquer outro desses micro-organismos que foi citado aqui. É humanamente impossível. O nosso corpo, ele só não apodrece porque o sistema imunológico está o tempo inteiro lutando contra esses micro-organismos que estão tentando deteriorar o nosso corpo. Então, eu estou chamando a atenção para isso por conta da questão dos caixas. Eles manipulam o quê? Dinheiro. A questão da manipulação de dinheiro possibilita que o trabalhador tenha contato a micro-organismos? Não vai possibilitar tanto contato assim. A maior quantidade de contato que nós temos na parte de dinheiro são os coliformes fecais, tá? Isso é só para você ter uma noção. Por ano, cada um de nós tomando água filtradinha, bonitinha lá que as concessionárias tratam para nós, asseguradamente, alguns estudos já comprovam que nós ingerimos o equivalente a 1 xícara de café de coliformes fecais. O que isso significa? Fezes. Nós ingerimos fezes em pequenas quantidades quando a gente toma água tratada. Então, eu peço para vocês terem esse feeling de não sair colocando risco biológico à torto e direita para tudo que você vê. Entendeu? Um exemplo clássico, não tem nada a ver com o posto de combustível, mas uma pessoa que está lá recebendo pedidos de exame para poder o laboratório realizar o exame, a pessoa que está lá no caixa atendendo. A pessoa chega lá gripada, tudo. Tem riscos biológicos ali? Sim. Que sejam riscos a ponto da pessoa se paramentar toda para evitar essas contaminações? Não diria que seria dessa forma, não. Tá bom? Agora, pessoal, voltando à tríade dos riscos aqui, nós iremos tratar
indiretamente já das fases de preparo do PPRA. Vou voltar aqui para a tela para ver se tem algumas perguntas. Mas o que eu quero dizer para vocês agora? Sobre as metodologias que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia para poder mensurar se existe algum risco ou não numa atividade executada pelo trabalhador. Como que eu faço isso? Inicialmente, não existe profissional no mundo que conseguirá montar um programa, qualquer ele que seja, se ele não entrar dentro da empresa e viver o dia a dia da empresa. Ele precisa conhecer a fundo o que está acontecendo dentro da empresa. E um posto de combustível não é diferente. Você tem que saber a quantidade de trabalhadores que estão dentro dessa empresa, o que cada um desses trabalhadores faz no seu dia a dia. Uma vez que nós sabemos quais as rotinas desses trabalhadores, fica mais fácil de nós começarmos a evidenciar se existe algum risco ou não. Traçando por esse limiar de percepção, chama a atenção de vocês como fazer à primeira vista uma identificação de riscos de um trabalhador. Temos que entrar dentro dos ambientes de trabalho e começar a usar o conhecimento que vocês adquiriram dentro da especialização ou do curso técnico para evidenciar se existe ou não algum indício da existência daquele agente ou não. Uma vez identificado, nós devemos fazer tipos diferentes de avaliação conforme consta na legislação. Vocês vão ouvir constantemente eu citar legislação dentro da aula, porque uma coisa que eu percebo como perito é quando eu chego dentro de um ambiente, de uma indústria, e eu percebo que o que está descrito dentro de um LPCAT ou dentro de um PPRA não condiz com a realidade. Ou seja, as pessoas pegam, contratam profissionais para colocar dentro desse programa aquilo que lhe é de conveniência, ou então, o pior de tudo, o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. O trabalhador que se diz profissional se propõe a elaborar um programa de prevenção e não consegue, por imperícia ou, pior dos casos, preguiça, colocar em prática a realidade daquele trabalhador, daquela empresa dentro do... Quanto ao risco químico, temos agravante. É uma pergunta. O Acho que é uma consideração. O Valdivino de Goiânia está perguntando aí. Isso. É uma consideração, justamente. Quanto ao risco químico, temos o agravante da grávida que trabalha como frentista, né? Acho que é uma colaboração. Eu tenho uma colocação para falar sobre isso daí. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com o Rivas a respeito disso. A meu ver técnico, tá bom? Só o fato das mamas das mulheres serem mais desenvolvidas, só o fato dela trabalhar como frentista, ela já potencializa uma possibilidade de câncer de mama. A meu ver, isso não tem nada a ver, não é machismo, pelo contrário, é protegendo a mulher. A meu ver, a mulher não é uma pessoa indicada para um trabalho como frentista, porque ela tem potenciais a mais de danos para ela. Eu acho que nós devemos usar o bom senso. Não sei se é isso que você queria suscitar. Vamos a outra pergunta aqui. Com relação aos riscos físicos, químicos e biológicos, gostaria de pedir um comentário sobre o item 9.1.3 PPRA. É parte integrante do conjunto mais amplo
das iniciativas da empresa no campo de prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com os dispositivos das demais NRs, em especial com o programa médico, isso PCMSO. Isso refere aos riscos ergonômicos e de acidentes? Boa pergunta. Pessoal, Ivan, quando nós falamos de riscos ergonômicos e riscos de acidentes, nós estamos falando de demais normas. No caso, a NR5, quando nós falamos de CIPA. Quando nós falamos de mapa de risco, a CIPA ela tem a obrigação de vistoriar dentro do ambiente de trabalho possíveis riscos, sejam eles ergonômicos ou de acidentes que nós chamamos aí, no caso, de perdas materiais, né? Acidentes que tenham perdas materiais ou danos à integridade física do trabalhador, implementada nisso daí. Se você utilizar o seu PPRA, eu sou uma empresa que não precisa de LTCAT, eu não preciso de alguns outros tipos, por exemplo, o PPR, Programa de Proteção Respiratória. Se não existe dentro da legislação uma obrigatoriedade para que eu faça isso, e eu sim me preocupo com a segurança de outrem, eu posso colocar meu PPRA como um sistema de gestão de segurança do trabalho. E aí sim contemplar dentro dele os riscos de acidentes e ergonômicos previstos dentro da NR5. Tá? Mas como nós estamos falando exclusivamente do PPRA como posso dizer, a grosso modo, seguindo a legislação vigente, o mínimo que deve constar dentro dele são esses 3 tipos de risco: físicos, químicos e biológicos. Na própria NR9, dentro do PPRA, ela menciona que qualquer diretriz, qualquer tratativa que uma empresa busque realizar para tornar a norma mais rigorosa, poderá ser implementado. Nunca que deixe ela mais frouxa. Ou seja, se dentro do seu PPRA você quiser constar os riscos ergonômicos e acidentes, sinta à vontade, sem estar ferindo em momento algum os ditames da NR9. Ok? Não sei se era essa a dúvida. Quando você chega no ambiente de trabalho, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Quando nós chegamos no ambiente de trabalho, vocês foram contratados para elaborar o PPRA de um posto de combustível. O primeiro passo que nós devemos levar em consideração é as antecipações de risco. O que as antecipações de risco nos exigem? Vocês entrem dentro do ambiente de trabalho, conheça a rotina de todos os trabalhadores, chame esses trabalhadores para conversar com vocês. Existe uma oitiva, uma técnica que eu faço nas minhas oitivas, quando eu conduzo alguma perícia. Eu peço para o trabalhador me ensinar a fazer a função dele. Ele vai me treinar, ele vai fazer um PLT comigo. Sempre ele me passa nível de detalhes, ele busca aquela rotina. Dentro daquilo lá, vocês vão tomando nota, vão anotando tudo que ele está dizendo, e de acordo com essas atividades, vocês vão começar a se perguntar, questionar o que ele utiliza para fazer essa atividade ou não. Deixei pronto para vocês. Pessoal, eu elaborei um PPRA aqui do começo ao fim, e eu me preocupei em botar alguns modelos que, inclusive, eu posso disponibilizar para vocês, caso vocês queiram. Não me prejudique em nada, em momento algum. Isso aqui, inclusive, foi feito para a aula. Dentro da avaliação, dentro da ficha da tabela das atividades, eu descrevo com uma certa minúcia tudo o que o trabalhador faz.
Para que eu possa estabelecer o que ele faz, não tem outra forma a não ser você entrar para dentro da empresa e fazer essa oitiva. Converse com ele, veja o que ele faz, qual que é a rotina dele. Uma vez traçado essa rotina, vocês vão começar a se questionar. Poxa, tem ruído? Olha, ruído existe. Ele está num ambiente que chega caminhões, chega carros, chega motos. Todos esses veículos proporcionam ter uma produção de pressão sonora. Aí eu começo a me questionar, usando meu bom senso. Será que mesmo estando com esses ruídos pontuais, que não é o tempo inteiro que ele está lidando com esses agentes, será que ele está exposto ao ruído de forma nociva a ele? Aí eu começo a me questionar e pergunto, tem como fazer isso pelo olho? Tem como eu fazer isso apenas ouvindo? Não, não tenho. Se eu não tenho, eu caio na minha avaliação quantitativa. Dentro das avaliações quantitativas, existem algumas metodologias que nós utilizamos para ambientes que você tenha uma pressão sonora oriunda de maquinários que não param o tempo todo em funcionamento. Vocês podem fazer uma avaliação prévia usando um decibelímetro. A norma fala de dosimetria. Eu estou falando aqui um atalho para vocês saberem se existe ou não. Não vou sair contratando um serviço desnecessário. Pensem comigo. Eu chego num posto de combustível lá em Tupaciguara, no estado de Minas Gerais. Lá em Tupaciguara, passa uma moto a cada 15 minutos, ou um outro veículo qualquer. Se eu fizer uma avaliação com um decibelímetro nessa situação, e eu perceber que a pressão máxima existente naquele ambiente foi de 76 decibéis, eu posso estar com a minha consciência tranquila que, mesmo que eu faça a minha dosimetria, eu não terei problema algum. Agora, se começou a beliscar nos 80 decibéis, que é onde eu já tenho o fator de ação contra o agente, inclusive previsto pela própria NR9, é mandatório que eu faça a dosimetria para registrar esses valores e com um detalhe, para que atenda a avaliação da de ruído para a NR9, não podemos realizar doses com percentil inferior a 50%. Ah, professor, eu posso utilizar aí 2 horas de medição? Não, não pode. A menos que ele tenha uma jornada de trabalho de 4 horas diária. Se ele tiver 4 horas, você pode fazer de 2 horas. Mas o trabalhador que tem a jornada 8 horas de trabalho, ele deverá ter uma dosimetria de pelo menos 4 horas. Pegando fazendo um apêndice aí e buscando um probleminha do E-social, para que você atenda o E-social, o ideal é que você faça uma medição de jornada total de trabalho. Ok? Percebemos a questão do risco físico. Dentro do ambiente de trabalho, do posto de combustível, o único agente que nós vamos encontrar de natureza física é o ruído e, no mais, radiações não ionizantes, para aqueles casos que não haja proteção para o sol, abrigo do sol. A luz do sol é considerado o espectro de radiação não ionizante? Sim, ele é. Lá dentro você vai ter infravermelho, você terá a própria micro-ondas, você tem raios UV, UVB, todos eles são radiações não ionizantes. São possíveis proteger esses trabalhadores com protetores solares e uma vestimenta adequada que impeça o contato do sol com o corpo dele, tá bom?
Não é nada que vai nos preocupar muito, não. Para vocês terem uma noção, só para ficar assim com a consciência tranquila. Se você pegar um trabalhador, um rurícola, que trabalha com manga comprida, uma touca árabe e filtro solar, essa pessoa não vai desenvolver nenhum problema de natureza, algum risco que a gente chama de que tem um nexo técnico causal vinculado à radiação não ionizante. Os riscos biológicos. Algum de vocês, provavelmente, em algum momento da vida, já utilizou um banheiro de posto de combustível. Pessoal, não existe uma previsão dentro das normas quanto à limpeza de banheiros, tá bom? Alguém tem que limpar esse banheiro. Pergunto, é um banheiro de grande circulação ou não? Se for de grande circulação, dê uma certa atenção nos riscos biológicos para a pessoa que faça atividade de faxineira, de limpeza. Ok? A limpeza de banheiros expõe o trabalhador, sim, a riscos de natureza biológica. Essa avaliação ela é feita de forma qualitativa, exclusivamente qualitativa. O George Humberto Guimarães perguntou se o material será disponibilizado, modelos de PPRA e slide. Posso disponibilizar sem problema algum, ok? Inclusive, esse PPRA, conforme eu já havia falado anteriormente, o nome dele é Aula PPRA, foi feito com foco de vocês terem um modelo para evoluir. Tá bom? Não tenha problema algum, não. Vai ser disponibilizado, sim, se vocês quiserem. Excelente, professor. Excelente. Voltando aos riscos de natureza biológica. Tirando a limpeza dos banheiros dos postos de combustível, eu não vislumbro nenhuma outra preocupação quanto a riscos biológicos dentro do ambiente de postos de combustíveis. Ok? Riscos químicos. Agora nós começamos a falar de coisinhas que são muito importantes para nós. Dentro do posto de combustível, nós temos que nos perguntar como é e quando que os trabalhadores têm acesso a esses produtos. Se não houver contato ou não tiver exposição, eu costumo dizer o seguinte, a diferença entre risco e perigo é que o perigo eu não consigo gerenciar. Ele é o agente em si. É a mesma coisa a gente falar o seguinte, o perigo dentro de uma atividade de abastecimento de combustível, verificação de nível de óleo dentro do tanque e tudo mais, ela nada mais é que o próprio combustível, o próprio óleo mineral dentro do motor. O que é o risco dessa atividade? O risco é a contaminação. Os agentes químicos, eles sempre terão 3 meios de penetração no corpo humano. Para que ele faça algum mal para você, ele deverá ter contato com o seu corpo. Se ele não tiver contato, não existe risco. Você está eliminando a exposição ao perigo. Como que nós vamos fazer isso? Metodologias de proteção coletiva, eu não conheço nenhuma eficaz para postos de combustível. Eu conheço que é um laboratório químico. Quando você tem uma capela, você trabalha num sistema fechado. Pressão negativa e tudo mais. Agora, imagina bem você dentro de um posto de combustível, um cara coletando um sifão na boca do tanque que vai coletando todo o vapor que vai saindo de lá. Eu não conheço algum lugar que faça isso. Em alguns lugares do Brasil, que são bem secos, assim como Goiás, você provavelmente vai ter um problema com eletricidade estática, você pode ter um centelhamento, uma fonte de ignição, e vir a colocar fogo no carro do cliente. Então, nós temos que nos preocupar com as proteções.
Quais são os meios de contaminação do trabalhador do posto de combustível? Primeiro delas e mais comum, contato dérmico. Contato dérmico é quando algum tipo de agente entra em contato com a pele do trabalhador. Seja na hora de fazer uma verificação do nível de óleo, na hora do abastecimento, se tem algum respingo de diesel ou de gasolina na pele do trabalhador, no próprio uniforme. Eu queria chamar a atenção dos colegas, dos alunos, para tipos de exposição pela sua eventualidade. Quando nós falamos discutimos se uma exposição ela tem uma característica eventual, habitual permanente ou habitual intermitente, eu quero que vocês tomem muito, muito, muito cuidado quando tratar de riscos químicos. É inegável, tá? Se eu estiver dentro de um ambiente cujo calor ultrapasse o limite para atividade pesada, mas eu fico lá exposto a esse agente durante 5 minutos no começo da minha jornada de trabalho, eu afirmo para vocês que esse trabalhador não vai ter nenhum problema em virtude desse agente físico, calor, que ele está se expondo pela manhã, ou uma vez na parte da tarde e tudo mais. O risco químico, na minha percepção, ele é diferenciado. Eu vou trazer para vocês um exemplo simples. Suponhamos que o trabalhador, o frentista, 7 horas da manhã, catou a vareta do motor de óleo. Não sei se vocês já perceberam, mas todo frentista ele tem um viscosímetro instalado na ponta do dedo dele. Ele pega a vareta para poder saber se está ok ou não. Ele pega, suja a mão e mostra: olha, não está legal mais. O óleo tem que ser trocado. Entendeu? Esse hábito, ele não consegue dimensionar se precisa ou não trocar o óleo do motor, apenas tocando ele. Mas ao fazer isso, no começo ali do dia de trabalho, suponhamos que ele fez uma única verificação durante o dia. Ele sujou a mão de óleo mineral. A pergunta é, o fato de eu ter sujado a mão durante 1 minuto e depois disso não ter mais contato com nenhum outro motor, tirou o risco daquele agente químico que continua impregnado na mão dele, entrando no organismo? Então, gente, cuidado. Riscos, principalmente óleos e graxas, óleos minerais ou derivados de carbono, tem contato sem proteção, entenda isso como uma exposição habitual, permanente, sem medo de ser feliz. Ok? Trate muito bem com o cliente que vocês possam ter. Deixe bem claro a importância de algumas proteções extremamente baratas que ele pode fornecer para o trabalhador dele. Segunda situação, essa parte dérmica, né? Nós identificamos. A parte dérmica, ela vai para o ambiente do posto de combustível, ela vai ter um fator agravante. Esse agravo se dá pela ingestão do agente químico. Pera lá, Adriano. Quer dizer, então, que a partir de hoje, o frentista ele vai comer graxa, ele vai comer óleo, vai comer o diesel. Não é propriamente dito por opção. Ele pega, vamos supor que ele está com a mão lá com um creme, uma luva química, um creme de proteção. Ele está manipulando ali, não está entrando na mão dele o referido agente. Porém, se ele pega um pão de queijo na loja de conveniência e vai comer, ele está ingerindo isso. Então, segundo a metodologia de contaminação dos agentes químicos dentro do ambiente de posto de combustível, é a ingestão passiva dos
resíduos, né, desse agente químico. E por último, que nós vamos mencionar, é a inalação, a penetração pelas vias aéreas, presente principalmente pelos vapores emanados dos tanques dos combustíveis no momento de abastecimento. E procedimentos de natureza administrativa, essa metodologia que a gente chama de administrativa, chama procedimento operacional padrão. E isso salva muita vida de trabalhador. Você cria um procedimento de não fazer determinadas coisas. Por exemplo, vou encher um tanque, o cliente pediu para que seja enchido o tanque, ele não vai ficar lá do lado da bomba. A bomba ela tem esse dispositivo que não é à toa. Ele trava lá e sai de perto. Ele não precisa ficar inalando aquele vapor que está saindo do tanque do combustível. Ok? Então, por último, seria essa penetração respiratória. Cuidado! O ideal, principalmente tratando-se de benzeno, que nós estamos lidando aí, algumas proteções, eu já fiz alguns estudos de PFF2, por tratar-se de vapores orgânicos, é ideal que vocês, ao adquirirem ou sugerirem a aquisição de uma PF2 ou uma P2, vocês verifiquem se dentro do CA dela especifica proteção contra vapores orgânicos, em específico benzeno. Cartuchos de carvão ativo também ajuda bastante a eliminar a neutralização desse agente, não penetrando pela respiração do trabalhador. Dean, eu preciso utilizar essa proteção o dia inteiro? Não, só enquanto você está exposto ao agente. Onde é o agente? Na boca, do lado da bomba tem? Tem. Então lá eu uso. Fora de lá eu não preciso. Perguntas. Então, em relação à dosimetria de ruído, visando atendimento ao e-social e que a atividade de de acordo com o ITDMC legal 1, posso olhar a dosimetria do ciclo de... Não. Tratando-se de dosimetria, pessoal, lembra, no nosso foco não é o e-social, tá? Porém, tratando-se de atendimento ao e-social, pegue jornada de trabalho completa. Pelo amor de Deus, expurgue o horário do almoço. Ok? O trabalhador vai sair para o intervalo de almoço, dá pausa no equipamento, entendeu? Continua na hora que ele estiver trabalhando novamente. Se você computar o horário de almoço, você vai contaminar a sua medição. Ok? É 8 horas de trabalho, então são 8 horas de medição. Se você contar a hora do almoço, você tem 9 horas de medição. E isso vai contaminar os seus resultados. Ok, Rafael? Maravilha, professor. Então, essa antecipação dos riscos nada mais é do que você chegar dentro do ambiente de trabalho e ter esse tete-a-tete. Converse com o trabalhador, peça para ele te explicar como é que ele faz o serviço dele. Nesse exato momento, vamos pensar assim, nesse momento de crise que nós estamos tendo aí, é a hora de você vender até mesmo uma consultoria. É aonde vocês vão perceber falhas no processo operacional do cliente de vocês, e vocês podem vender soluções para otimizar a dinâmica de trabalho dele. Entendeu? Exemplo. Se vocês perceberem, você está tratando de um procedimento de abastecimento de combustível, e vocês perceberam que a exposição ao benzeno para o frentista ela é considerável, você vai implementar proteções respiratórias. Mas, se eu colocar uma proteção respiratória, uma PFF2 ou uma P2, eu tenho que lembrar que essa medida de proteção
de acordo com a NR9, deverá ser a última das alternativas a serem adotadas. Sempre que possível, utilizar proteções de natureza coletiva. Se não for viável, como eu havia falado para vocês, não tem como colocar uma capela ou uma pressão negativa na boca da bomba de combustível. Já que eu não tenho como criar uma solução, não há viabilidade da criação de uma proteção coletiva, eu tenho a obrigação de entrar com uma segunda alternativa, que não é EPI. São medidas administrativas. Essas medidas administrativas, para esse tipo de atividade, vamos para você. Coloque o frentista nesse exato momento que ele programou a bomba para fazer o enchimento no valor que o cliente pediu ou até encher como o cliente pediu. Das duas formas, eu não preciso estar do lado da boca da bomba de combustível. É a hora que eu chego e crio um procedimento operacional padrão que o meu frentista vai chegar para o cliente e falar assim: posso lavar o vidro do para-brisa do seu carro? Gente, a água em movimento ajuda a absorver vapores que eram destinados ao trabalhador, vai ser dissolvido nela e vai embora. Você está reduzindo, você está minimizando. E outra coisa, você está mantendo o trabalhador longe da fonte geradora de risco, que é a bomba de combustível. Segundo, reconhecimento dos riscos. Fiz a primeira análise. Olha, há indícios de haver o benzeno, há indícios de haver monóxido de carbono. Como que eu vou fazer? Eu vou estudar metodologias de avaliação que sejam condizentes com o tipo de agente que eu estou avaliando. Uma solução, a meu ver, é barata e rápida, principalmente para processos consultivos, que é o que eu espero que vocês vão fazer, chama-se colorimetria. É um dispositivo que você encaixa uma ampola, parece um termômetro, daqueles de mercúrio, você quebra as duas extremidades dessa ampola, encaixa nesse equipamento e faz a absorção do ar à altura do nariz do trabalhador. Dentro desse tubo existe um filtro, e nesse filtro ele é embebido em algumas substâncias que reagem de acordo com o tipo específico de agente que eu estou avaliando. Ele vai reagir para, por exemplo, para benzeno e para tolueno, ele vai ficar roxo. Para o monóxido de carbono, ele fica amarelo. E lá tem uma medição gradativa que vai indicar para a pessoa técnica que está fazendo a avaliação quantos ppms, entendeu? Que eu tenho no ar respirado pelo trabalhador. Em cima disso, eu consigo fazer a minha medição de forma quantitativa, de forma instantânea. Isso, para uma empresa que realmente queira a segurança do trabalho, é algo fenomenal. Ele vai ver que você não só tem a solução para ele, como está fazendo de imediato. Você não vai chegar com surpresinhas para ele depois. Tem que mandar para o laboratório. Entendeu? Então, a colorimetria é uma solução para químicos, vapores e particulados bastante eficaz e com custo acessível. Não é coisa de outro mundo, não. Uma vez reconhecidos esses riscos, determina as metodologias de avaliação. Já cheguei à conclusão que, para o meu ruído, eu vou utilizar uma dosimetria, porque lá, para uma cidade grande, os grandes centros, é interessante que você faça essa dosimetria. Principalmente aqueles postos de combustível que têm atividades de lavação de carro ao lado. Tá bom? Da cortesia. Feito isso, começo a coletar os dados.
Fiz a minha avaliação. Peguei as FISPICs dos produtos que eu comercializo. Lá eu consigo já de cara identificar se existe um indício de benzeno, por exemplo, que é o caso que nós estamos lá. Se você pegar a FISP da gasolina, lá vai estar descrito benzeno. Então, isso já te dá informações suficientes para vocês optarem por uma avaliação quantitativa. Pergunto para vocês, posso utilizar uma medição que eu fiz no posto X, que fica 2 quadras do posto Y, para avaliação de químicos? Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? A quantidade de agentes de vapores, ela vai estar diretamente relacionada ao tamanho do bocal do tanque de combustível que você está pegando, a vazão da bomba. Tem umas bombas que você chega lá em 5 minutos e ele enche seu tanque. Tem uma que você fica lá, um caminhão chegou, 10 minutos depois ele está enchendo ainda. Ele não terminou. Então, varia muito de bomba para bomba. Como eu não posso afirmar que a vazão é a mesma, eu não posso usar a medição que eu fiz do posto X para o posto Y. Ok? Não tentem fazer economia para o cliente, vai virar uma economia porca e lá na frente o nome sujo vai ser o nome de vocês. Vamos avaliar os riscos. Terceira etapa. Avaliando os riscos. Perguntas? Pessoal, boa noite, né, para quem ainda não, o pessoal está entrando. As perguntas vocês podem escrever, tá? Ou no final a gente vai habilitar o áudio de todo mundo para vocês perguntarem, tá? Fiquem à vontade, vocês podem escrever aí no chat, bate-papo. Tá. Pessoal, eu só vou pedir uma coisinha, tá? Quando for alguma dúvida quanto algo que não esteja relacionado ao PPRA, vocês depois eu passo contato para vocês podem me fazer de forma paralela, tá bom? Mas quanto à NR12, aí, ela está contemplada dentro do PPRA, deixa eu só ver aqui. Professor, já me fala sobre o item 12.1.1 do anexo 2 da NR9, que diz que os trabalhadores que realizam abastecimento de veículos, DGIH, diz que o trabalhador não necessita usar proteção respiratória. Nesse caso, o que fazer? Danilo, pergunta extremamente inteligente e pertinente. A solução que eu te dou aí, tá? É exatamente o que eu acabei de dizer. Faça uma avaliação quantitativa. Eu não posso. Essa norma ela foi redigida quando? Entendeu? As nossas normas elas estão extremamente sucateadas. Enquanto normas internacionais são atualizadas constantemente, as nossas normas, vou te dar um exemplo, claro, até hoje, frio, quando a gente fala de agente físico frio, até hoje você tem uma divergência. Trabalhadores profissionais que atuam na área de frigoríficos, por exemplo, têm um entendimento da ICGH. Quem não trabalha na área fala, olha, a legislação brasileira prevê pelo artigo 253 da CLT. Então, até hoje não chegaram num consenso técnico nisso e não estabeleceu critérios que te municiem tecnicamente para chegar nessa conclusão. Para o caso dos agentes químicos, eu acho que o mais interessante que você deveria fazer é uma medição de agentes químicos. Você tem lá o tolueno, você tem lá o benzeno, tem o xileno. Foi constatada essas substâncias dentro do combustível, faz uma avaliação. Entendeu? Faz uma colorimetria. Realmente eu vou ficar em débito com vocês quanto a valores. Mas de hoje para amanhã, eu vou ver se eu faço esses orçamentos. Não, tranquilo. Tá, pera um pouquinho só. Eu vou só terminar de responder do Danilo.
Quando você pega e faz uma colorimetria, se você constatar que os agentes que você avaliou estão acima do limite de proteção, esqueça o que disse a norma, de não ser necessário. Aplique as proteções. Por que eu estou te falando isso daí? Quando vocês passam, vocês vendem a imagem do consultor de segurança, a pessoa que está te contratando, ela tem aquela convicção de que você está ali para eliminar riscos para ela. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que tirar problemas das costas dela. Se você não fizer essa avaliação e entender por entendimento da norma que não faz necessária a aplicação das proteções respiratórias, e futuramente esse frentista desenvolve, por exemplo, câncer de bexiga, e ele entra com uma ação trabalhista contra o dono desse posto, nós vamos ter que uma perícia aí de uma coisa chamada de nexo técnico causal de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho ou, no caso de doença propriamente dita. Nesse caso, a hora que o médico do trabalho ou o engenheiro checar e verificar, olha, câncer de bexiga é um dos tipos de câncer vinculados ao benzeno. O cara trabalhava em posto de combustível, opa, existe um nexo técnico aí. Entendeu? Então, eu peço, Danilo, que você tenha essa percepção. Vai depender muito do feeling do profissional. Eu, no seu lugar, faria uma avaliação quantitativa. Se eu não constatar que os valores são suficientes para entrar com uma proteção, seja uma medida administrativa, de tirar o trabalhador próximo da fonte que exaure os vapores, ou uma proteção individual, eu vou juntar essa minha avaliação quantitativa junto do meu PPRA. E desde que eu garanta que os equipamentos não sejam trocados e sejam constantemente recebendo manutenções, você pode pegar aqueles valores de referência para os próximos programas que você for fazer para essa mesma empresa. Caso você tenha uma doença desse tipo de natureza, que pode ser por outros fatores, ou como benzeno, no caso de um processo trabalhista, você vai chegar para o seu cliente e vai falar, olha, essa documentação aqui comprove que ele não tinha exposição fora dos limites previstos pela legislação. Então, não há esse nexo técnico da doença que o trabalhador veio apresentar. Ok? Essa é a minha sugestão para você. Não sei se me fiz entender. Se eu fizer um PPRA em um posto de combustível e o agente é quantitativo, porém o dono não quer gastar com a quantificação, posso apontar qualitativo? É melhor apontar qualitativo ou nem apontar? O Douglas, pensa comigo a seguinte situação. O PPRA, ele não é um documento que você tem que imprimir. Vou falar um pouquinho agora de uma visão de PPRA SESMIT como um todo que eu tenho, e eu percebo que vou ser mais um pouco otimista, 5 em cada 100 profissionais têm essa visão. Outros não conseguiram vislumbrar isso aí, até então. Vou passar isso para vocês, de cortesia. Tem uma coisinha chamada CIPAT, provavelmente vocês já ouviram falar, se já não executaram várias. A função da CIPAT, ela não é uma semana de prevenção. Ela é uma semana para você fazer o seu sistema de gestão que gira em cima de um PPRA funcionar e andar. Gente, PPRA, o nome fala, ele é um programa. Ele tem início, mas ele não tem fim. Tudo que tiver a palavra programa, ele não tem fim. Ele é uma evolução.
Eu vou avaliar lá na minha CIPAT se os cronogramas do meu PPRA do ano passado foram atingidos, foram executados. Se não foi, o que proporcionou a não execução e tentar resolver o problema dessa não execução. Vou verificar se os riscos que eu tinha no passado, que era somente solucionado por proteções individuais, hoje, no próximo ano, não existe nenhuma proteção coletiva para esse tipo de agente. Tecnologia surge novas tecnologias todo santo dia. Então, a CIPAT, para os integrantes do SESMIT, não são as palestras que interessam. O que interessa é a oportunidade de você fazer uma leitura do que passou durante todo o ano e fazer suas adequações. O PPRA, ele não deve ser um Ctrl+C, Ctrl+V, não. Eu faço perícias em algumas empresas há mais de 5 anos, na mesma empresa. O PPRA que me fornecem desse ano é o mesmo que me forneciam há 5 anos atrás, só muda a data. Até os erros de português que existem em alguns continuam sendo repetidos. Então, por favor, não façam isso. A norma não prevê isso. Sejam profissionais exímios. Faça a evolução do PPRA. Se a avaliação é quantitativa e o seu cliente ele não quer fazer de forma quantitativa, não faça o PPRA. Explique para ele que isso lá na frente pode dar problema para ele. Se por acaso houver uma fiscalização da SRT, chegar a constatar que você fez uma avaliação qualitativa e acusou que não há riscos oriundos daquele agente em específico, e você é notório que existe esse agente lá e você não fez a avaliação, provavelmente essa empresa ela vai ser autuada. Entendeu? Como é que ele vai ser feito esse tipo de autuação? É feita uma avaliação do ambiente de trabalho. Se for constatada irregularidade na documentação, são acionados ambos, empresa e você, Douglas. Então, se você vislumbra que é necessário, o perito tem responsabilidade civil pelo documento. Mário, tente me explicar um pouquinho mais sobre o que você quis dizer com ter responsabilidade civil pelo documento. Tudo bem, explique um pouco mais. É uma afirmação. O perito tem responsabilidade civil pelo documento. Primeira coisa que eu quero deixar claro para você. Perito não é fiscal. Ok? O perito ele é uma pessoa que vai em um determinado ambiente para fazer uma avaliação a pedido do juízo. Se ele evidenciar que existe alguma falha em algo que não foi pedido pelo juiz, ele não tem que falar absolutamente nada. Ele não é um leva e traz. Tá? Primeira coisa é deixar bem claro. E se realizarmos a avaliação qualitativa e colocarmos a quantificação no cronograma de ação? Ô Valdivino, pensa assim, se eu faço uma análise qualitativa e coloco um parâmetro quantitativo, te pergunto, como que eu vou garantir que as proteções que eu estou projetando, elas são eficazes ao que se destinam? Vou pegar uma coisa simples, ruído. Eu olho lá, eu falo assim, olha, beleza, tem um ruído aqui X, eu sei que está alto pra caramba, eu vou sugerir a utilização desse protetor auditivo. Coloco lá um parâmetro quantitativo e gero a minha solução por meios da insuficiência, eu coloco uma proteção individual, protetor auditivo. E a atenuação que esse protetor não é eficaz a ponto de elidir o agente. Pergunto, o documento que você fez teve serventia? Ou ele simplesmente foi um documento para apresentar para fiscalização? Hoje o que nós temos no mercado é isso. O que eu
penso, o que eu vejo é a possibilidade que nós estamos tendo, bons profissionais, de mudar isso, sermos referências, entendeu? Deixa eu ver quem foi que perguntou lá, o Douglas, falou a respeito da avaliação quantitativa. Preocupa não, Douglas. Essa pessoa que não colocou, não aceitou fazer a avaliação quantitativa, tem grande chance de não fechar o negócio com você, porque chegou uma pessoa lá e ofereceu um PPRA para ele de R$ 200. Entendeu? Se você for um engenheiro, a hora que você for recolher a RT, você vai ter um susto aí. Se você fizer uma RT múltipla, você vai ter aí você vai ter que pagar R$ 84, quase 50% do valor que você arrecadou para poder pagar uma RT. Pergunta do Douglas de novo. Mas se eu apontar qualitativo e dizer no qual plano de ação que fica sob responsabilidade do empregador, quantificar, está certo? Está certo, não está, tá? Cuidado. O correto do profissional é fazer uma avaliação que a gente chama de documento base. Olha só o PPRA que eu sugeri para vocês. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Quando você tem um documento base, significa que ele é o alicerce, é o pilar fundamental dos futuros PPRAs que virão. Se eu tenho avaliações quantitativas do primeiro pilar do meu documento base, a empresa pode executar, se negar, falar assim, olha, eu quero usar os parâmetros que estavam feitos na primeira avaliação que eu fiz do documento base, é porque não teve alterações no meu escopo, no meu layout, na minha empresa. Ok, ele dá continuidade. Ele tem uma avaliação que é dele, ele tem respaldo técnico que não foi feita alteração no ambiente de trabalho, então ele pode utilizar essas medições feitas no passado como documento presente. Contudo, se eu colocar como profissional de segurança do trabalho uma avaliação qualitativa e deixar no final falando que o empregador deve quantificar, eu literalmente estou falando para ele, a grosso modo, no meu entender, que, olha, me dá o seu dinheiro, está aqui o documento que você precisa. Se você tiver algum problema futuro por falta de quantificação, o problema é seu. Existe isso em documentos, tá? Do PPRA. Inclusive, no finalzinho, é legal você colocar algo que a manutenção, principalmente quando você faz o documento base, a manutenção e a evolução deste programa é de responsabilidade do empregador. E isso está correto. Aí sim, você está falando que você deu um alicerce para ele, você teceu todo um escopo o qual ele deve seguir, e se ele não seguir é porque ele não quer. Aí você está lavando suas mãos. Porque tudo isso envolve também uma responsabilidade técnica. Entendeu? Vamos fazer uma analogia básica entre o PPRA e o LTCAT. O PPRA você tem ele anualmente, correto? Você vai fazendo uma evolução desse programa. O LTCAT você faz um e você mantém ele até que haja modificações significativas, né, dentro do processo produtivo ou do tipo de agentes que você está fazendo a avaliação. Então, eu peço só para vocês terem esse cuidado. Quando eu falo, não estou dizendo que não fazem. Fazem e muito. Eu estou falando para vocês não fazendo, para vocês serem diferenciados dos trabalhadores, dos demais profissionais que fazem serviço diferenciado. Professor, em relação à adulteração dos combustíveis, minha avaliação ficaria prejudicada, certo? Olha, Jorge, quando você fala de adulteração de combustível, você está fugindo aí, digamos assim, que não está nem em seu poder, tampouco da empresa. Geralmente, aonde acontecem as adulterações é no processo de transporte.
Se você fizer uma análise, verifique com o dono do posto que vocês forem fazer o trabalho, pergunte se existe como fazer uma análise de pureza do produto para ver se ele está dentro dos padrões significativos. Se estiver, faça a avaliação. Por que eu estou te falando isso? Geralmente, quando há adulteração, o produto ele virá mais fraco, entre aspas. É um produto que tem uma queima incompleta, entendeu? Mais incompleta ainda, né? O álcool ele tem a queima completa, ele não gera resíduo nenhum. No caso do diesel e da gasolina, a gasolina é uma queima quase completa. O diesel ele já gera um pouco de fuligem, ele é uma queima incompleta. Se você tiver as avaliações de um produto de qualidade, por mais que tenha adulteração, esses parâmetros que você utilizou para suas avaliações, eles não vão ser significativos a ponto de minorar o serviço que você fez, não. Tá? Não, a meu ver, não ficaria prejudicado, não. Desde que você faça uma avaliação de um produto que ele está atendendo à legislação. Vou só deixar um gapzinho aí, agora um parecer jurídico da coisa. Se você fizer um documento bem fundamentado, bem esclarecido, mostrando que no momento da medição, o combustível que estava sendo utilizado era dentro dos padrões estabelecidos pela legislação e tudo mais, se houver alguma adulteração e o dono do posto for autuado por uma discrepância nessa avaliação, se ele procurar um advogado, ele consegue até montar uma regressiva em cima de quem faça o transporte, porque até então ele é o responsável pela... Sempre vai ser da Petrobras, não tem outra. Não existe nenhuma outra empresa que te vende combustível. Saiu da Petrobras puro. Por que chegou adulterado? O problema está aí nesse intervalo. Aí existe parâmetros legais para você entrar com uma regressiva dentro da esfera jurídica, tá? Voltando. Fiz as minhas avaliações de risco. Nesse exato momento, dessa setinha azul agora, a mudança do passo 1 para o passo 2, nós vamos fazer uma avaliação de severidade. O que é a severidade? Você tem que avaliar se o tipo de exposição que o trabalhador possui é habitual e permanente e os efeitos da exposição aos agentes que ele tem possuem digamos assim, um impacto muito grande à saúde dele, isso tem que ser prioridade máxima. Tá? Tem que ser prioridade máxima. Quando isso acontecer, o ideal é que vocês coloquem dentro de um escopo, dentro do cronograma de prioridades. Exemplo, frentista, foi constatado a avaliação, por meio de avaliação quantitativa, que a atmosfera que ele respira está acima do limite de tolerância para o benzene chileno. Gente, câncer, exposição habitual permanente, opa, prioridade máxima, alta prioridade. Esse é um dos primeiros locais que vocês deverão atuar. Olha, a umidade, tá? Risco físico de umidade. O trabalhador lava um veículo por dia. A quantidade de umidade dele é significativa que seja riscos à saúde dele? Não. Tempo extremamente reduzido. Ele vai se molhar um pouquinho ali, logo ele já evapora. Isso não é uma prioridade para mim nesse momento. Se nós colocarmos prioridades para aqueles agentes mais danosos à saúde do trabalhador, é a hora que você começa a mostrar para o seu cliente que pequenas atividades que são executadas traz um impacto positivo muito rápido para o ambiente de trabalho dele.
Outra forma que eu visualizo como estabelecer prioridades das minhas implantações ou das minhas avaliações, estabelecendo grupos homogêneos de exposição a risco. O que é um grupo homogêneo de exposição a risco? Eu lembro da época da especialização, mas agora está meio vago. Eu não consigo. Eu sei o contexto, mas eu não consigo ver na prática. Vamos supor que você tem um posto de combustível pequeno no interior, aonde o trabalhador, o frentista, fica ao lado do caixa. Lá quem faz o recebimento não é o frentista, é o caixa. Ao fazer o recebimento, a atmosfera que ele está respirando é parecida com a que o frentista respira? Se vocês, por avaliações no momento que você fez, constatar que existe, você tem funções diferentes, postos de trabalho diferentes, em ambiente similar, com risco similar. Significa, então, que o agente químico que está afetando o frentista não vai respeitar nomenclaturas, então vai lá para o caixa também. Se ambos, possuindo atividades distintas, estão sujeitos ao mesmo tipo de agente, nós chamamos de agente de exposição por grupo homogêneo. Um exemplo disso é ruído. O ruído é o exemplo mais fácil da gente assimilar isso. A fonte geradora pode estar, por exemplo, o cara que faz a lavação de carro, vamos supor que ele lava carro o dia inteiro, e o frentista fica ao lado do lava-jato. Lá no lava-jato, como é que ele lava? Olha, aqui é quantidade mínima de água, mas é utilização de ar comprimido. Ar comprimido ele gera uma pressão sonora extremamente elevada. O frentista ele vai receber essa pressão sonora que está sendo gerada lá no posto do lava-jato. Ivas, me ajuda aí, tira o áudio. Pessoal, vou tirar o áudio do pessoal. O Roger entrou aí. Ok. Desculpe, professor, pode prosseguir. Não, tranquilo, cara da televisão. Então, assim, se a gente partir desse princípio que o agente não respeita nomenclatura ou função, ele está atrelado ao ambiente de trabalho, fica muito mais fácil a gente ter essa noção da criação do grupo homogêneo de exposição a risco. Uma vez traçado o grupo homogêneo de exposição a risco, eu começo a estabelecer a prioridade e os monitoramentos dos riscos. Como fazer isso? Dentro do monitoramento, meta de desenvolvimento PRA, cadê? Manutenção. No monitoramento, você vai criar medidas. Tá? Quando a gente vai falar do ambiente de posto de combustível, lá no finalzinho, eu fiz uma relação para vocês da NR6, da NR5, quanto à CIPA. Ficou bem mastigadinho aqui a questão do dimensionamento de CIPA. Raríssimas as situações, nós vamos precisar de CIPA com eleição em posto de combustível. Você vai ter o quê? É necessário você montar a figura do designado. Aqui, ó. Deixei bem vermelhinho para vocês umas orientações aí. Quando você estipular, for montar o PPRA, já pergunta, vocês possuem CIPA? Com certeza vão falar que não, porque na legislação não prevê, porque eu tenho menos de 19, eu tenho menos de 20 trabalhadores, eu tenho no máximo 7. Converse com
o proprietário do posto e sugira que seja montado a CIPA com um designado. Coloque um supervisor de chefia que esteja comprometido com a segurança do trabalho a receber o treinamento de 20 horas, tá? Uma vez recebido esse treinamento de 20 horas previsto pela CIPA, ele vai ser a sua ferramenta. Ele vai te ajudar no monitoramento dos riscos. Chegando para vocês e informando a mudança de procedimento de atividade. Vai ligar lá para o Douglas. Olha, foi feita uma modificação aqui no ambiente de trabalho. Está sendo instalado ventiladores de forma que reduz a quantidade de vapores ser jogado mais para baixo. Ou então, nebulização. A nebulização ajuda na redução de vapores inflamáveis e, inclusive, vapores químicos. Temos que fazer uma nova avaliação. Ele é a pessoa com que, quando você for fazer a sua consultoria, você tem que ter um contato com ele tete a tete. Buscando informações, tá? Que possam trazer um novo cenário naquele ambiente. Terceiro passo: variações dos grupos de homogêneo de exposição. Como assim? Quando nós confeccionamos, traçamos um perfil de um trabalhador dentro de um posto de gasolina, você vai criando junto a eles, lá até no próprio PPRA, você cria ordem de serviço. Nessa ordem de serviço, existem algumas previsões das atividades que eles vão executar. Como sugestão do PPRA, consta citar as proteções necessárias e obrigatórias que aquele trabalhador precisa utilizar. Se ele sai de um grupo homogêneo de exposição a risco, isso não é problema. Está dimensionado que ele tem que usar uma proteção e ele não utilizar mais porque ele não está exposto, é uma coisa. A pergunta é, e se ele mudar? Ele passar de um ambiente não que ofereça riscos para ele, para um ambiente que passa a oferecer riscos, a coisa fica um pouco mais complicada. Entendeu? Controle dos riscos ambientais. Quando nós falamos de controle dos riscos ambientais, nós vamos voltar a bater naquela tecla das medidas de proteção. Medidas de proteção essas previstas lá na NR9. Deixei também aqui mastigadinho. Deixa eu marcar aqui. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho, eu terei que usar medidas administrativas e, caso eu não consiga utilizar medidas administrativas, aí sim eu vou entrar com o meu EPI. Peço uma atenção, pessoal, quanto à utilização de EPIs. Agora vamos vamos extrapolar um pouquinho da saúde e segurança do trabalho, vamos mexer com a legislação. Alguns de vocês, provavelmente já ouviu uma expressão chamada assim: para ser a esposa de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Quando você fala de justiça do trabalho, legislação trabalhista e tudo mais, que é o que a gente busca atender ao montar um programa dessa natureza, desse porte, é notório que
nós tentemos passar a medidas de proteção para o trabalhador, porém eu tenho que me resguardar dessa entrega, dessas proteções que eu forneço para o meu trabalhador. Em 2009, foi feita uma alteração por meio de uma portaria dentro da NR6 que passou a ser obrigatória a comprovação de entrega de proteções individuais. Onde eu quero chegar com isso? No final do PPRA, existem alguns anexos. E um deles é um modelo simples de entrega de proteção individual. Qual foi o objetivo da colocação dessa metodologia de entrega? Quando você trabalha com um tipo de proteção que é trocada constantemente, uma grande parte das empresas elas passam a não levar isso muito a sério. Às vezes até entrega, mas ela não comprova essa entrega. Isso é passível de problemas trabalhistas caso o trabalhador, por má fé ou por esquecimento, passe a falar que não, ele não recebia as referidas proteções que eram necessárias para a atividade que ele exercia. Uma das partes fala que existe. Outra das partes diz que não existe. Como é que a gente tira a prova dos 9? Fazendo uma avaliação documental. A gente fala que, em termos de avaliação técnica, você tem duas formas. A avaliação fática, aquela que os fatos te remetem à existência de um procedimento. Quem é que faz isso? Geralmente você constata isso no ambiente que você trabalha. Olha, todos os dias eu vejo o fulano de tal pegar uma proteção respiratória. Isso é uma avaliação fática, ok? Você é uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa e está afirmando isso. Outra coisa é a evidência documental. O trabalhador recebeu, colocou as características do equipamento, o CA aprovadinho, a assinatura do funcionário, ele pode não ter recebido, mas se ele colocou a assinatura dele aqui, isso é uma comprovação documental fática que ele recebeu. Não há o que ser questionado. Peço extrema cautela, pessoal, principalmente quanto à numeração de CA, quando for promover as proteções dos trabalhadores, oriente a pessoa que for receber, geralmente o pessoal de estoque, tá, que faz compras e tudo mais, ao comprar, entrar no site, ensina ele lá, salva um linkzinho para ele, fazer a consulta desse CA. O que acontece? Quando você compra em grandes empresas, não tem problema, eles têm um nome a zelar e tudo mais. Agora, quando você vai numa ferragista, pequenininha, lá no bairro perto da sua casa, ou perto da empresa onde ele trabalha, existe uma probabilidade daquele equipamento estar há muito tempo já no mercado. E o CA dele está vencido. Espera lá, Dé. Você quer dizer para mim que um produto comercializado com CA vencido, mesmo estando na sua validade, ele não é adequado ao que se propõe? Eu não falei isso em momento algum. Quero deixar isso bem claro. A minha preocupação lembra que eu falei que não basta ser honesto, tem que parecer honesto? Tem que ser os dois. É justamente isso que eu quero. Se você chegar em algum momento, em algum litígio, e você constatar a existência de um CA vencido, a imagem que passa para as partes é que há um certo descaso por parte da empresa com relação à segurança do trabalho. Do tipo, ele compra, mas nem verifica se é válido. Isso pode passar uma imagem um tanto prejudicada.
Controle dos riscos ambientais. Pessoal, todo esse parte que vocês forem fazer, lembre-se, o PPRA, ele é uma metodologia de ciclo de PDCA. Ele tem que ter a parte de planejamento, execução, desenvolvimento e de forma cíclica, sempre sendo repetido. Ok? Dessa forma, crie procedimentos, tá? Crie procedimentos que garanta a evolução desse seu programa. Quando nós criamos lá a figura do designado de CIPA, para que ele dissemine os conhecimentos que você for passando para ele, para os demais trabalhadores, ele vai ser o seu termômetro. Ele vai te posicionar aonde está tendo alterações ou não naquele ambiente. E, por fim, a parte de monitoramento dos riscos ambientais. Você, periodicamente, sofreu algum tipo de modificação no ambiente de trabalho do trabalhador, passe, então, a fazer novas medições, se necessário for. Ou, então, avaliações qualitativas. Vamos para a estrutura do PPRA que eu elaborei para vocês. O que deve constar dentro do programa de prevenção, principalmente para a parte de postos de combustível? Essa parte de estrutura, gente, isso aqui está qualquer lugar que você pesquisar, vocês vão conseguir achar. Primeira coisa que você tem que deixar claro são os aspectos legais, ok? Você tem que mostrar que você atende a uma legislação ao elaborar esse tipo de documento. A gente fala da portaria 25 de 29 de 94, né? Estabelecendo objetivos gerais para a atividade, que é buscar manter um ambiente de trabalho salutar para o trabalhador, ou então minimizar os riscos existentes a ele, né? O objetivo, controlando todos os riscos das formas que nós avaliamos, e estabelecendo metas. Essas metas, quando a gente fala de atendimento a NR15 para limites de tolerância, a CGIH, algumas empresas, principalmente quando você tem serviços terceirizados, costuma falhar um pouquinho dentro da elaboração do PPRA. Elaboração não, na execução do PPRA. Postos de combustível têm riscos de trabalho em altura, por exemplo? Eu nunca vi um frentista subir no telhado, mas eu já vi pessoas fazendo limpezas de calhas, fazendo substituição de lâmpadas nos luminosos. Todas essas atividades envolvem, por exemplo, trabalho em altura. Dentro da NR35, nós temos o critério de desnível de 2 metros ou mais, deve-se entrar com medidas de proteção e tudo mais. Dentro desse PPRA, na parte que fala sobre riscos da NR35, trabalhar em altura, eu deixei um gapzinho para que seja exigido treinamento de terceiros. O que tem a ver com os limites de tolerância? Não contente somente com essa legislação. Se vocês tiverem metodologias de criar trabalho mais seguro, algumas empresas, por exemplo, interpretam trabalho em altura como 1,80 m de altura, e não os 2 metros. Utilize essas metodologias. Se vocês mantiverem dentro dos parâmetros pessoais de vocês, não há problemas futuros. Responsabilidades.
tem que deixar claro qual a responsabilidade do empregador, qual a responsabilidade do empregado, as metas que vocês estão traçando no PPRA, ou droga. Desculpa, meu teclado é touch, a tela é touch aqui, passou batido. Tem que deixar claro todas as etapas que nós citamos dentro nos slides, nós destrinchamos, nós temos que deixar bem claro dentro do PPRA, tem que constar isso. O registro, pelo menos 20 anos. Isso daqui, de acordo com o surgimento do e-social, pessoal, isso daqui, a tendência é que seja guardado permanentemente. Tá? Eu vejo aí no futuro bem próximo que os arquivos vão ser guardados permanentemente e não terá mais necessidade do arquivo físico. Quando a gente fala da manutenção, das metodologias que nós utilizávamos, deixe claro também, tanto a parte de controles médicos. O PCMSO, também um programa, todos os riscos que nós identificarmos dentro do meu PPRA, ele tem que estar em consonância com o que está explicitado dentro do PCMSO. A exemplo, por exemplo, do benzeno, se nós fizermos uma avaliação de forma quantitativa e for constatado que existe o risco desse referido agente, o médico do trabalho que for realizar a confecção do PCMSO, ele tem que contemplar essas proteções, os exames necessários para a atividade fim, a fim de garantir que nenhum trabalhador vá adoecer. Uma das medidas do próprio PPRA, que ela usa de termômetro, né, de sinalizador, é caso haja o surgimento de alguma doença que o médico perceba que tenha vínculo com o trabalho, deve ser reportado por o gestor do programa para que sejam feitas novas avaliações. Do planejamento. Coloquei no finalzinho lá o cronograma. Esse cronograma, vou falar uma percepção que eu tenho na prática. Em nenhuma das empresas que eu fui recentemente, os planejamentos eles são seguidos, tá bom? A grosso modo, principalmente quem é da área de construção civil, é como se a gente comparasse com o PCMAT. Lá a gente está disponibilizando todos os treinamentos que são previstos em cada etapa de obra. Do mesmo jeito que grande parte das construtoras não seguem, eu não tenho percebido o segmento por parte de postos de combustíveis. Então, vamos mudar a cultura dessas empresas. Identificação dos riscos, tipos de riscos, levantamento dos dados. O que eu quero passar para vocês agora, para a gente finalizar, é uma tarefinha para casa. Nós não vamos corrigir, ok? Mas eu quero que vocês dediquem um certo tempo para isso. Nós vamos estabelecer um posto de combustível e eu quero que vocês coloquem pelo menos aí umas 4 funções distintas e façam uma análise das atividades que esse trabalhador faz, estabeleça riscos, grupos homogêneos de exposição a risco, caso haja. Quero que vocês coloquem uma avaliação inicial oitiva, né, verificando se existe algum tipo de agente. Aqueles agentes que são necessários apontar valores, faça essa menção. Olha, tais agentes vão necessitar de
de avaliações quantitativas. Se for de forma qualitativa, aponte que necessita de uma avaliação exclusivamente qualitativa, para que a gente possa depois comparar com o que a gente colocou aqui no PPRA. Vou pegar aqui, peraí. Algo mais ou menos assim que eu queria que vocês fizessem. Como são poucos alunos, nós estamos com quantos aqui hoje? 16? Isso. Se vocês quiserem, a gente está quase entrando na parte das perguntas. Se vocês quiserem, me passa os e-mails de vocês, que eu passo esse modelo de PPRA ainda hoje para vocês. Aí vocês podem pegar ele, fazer uma análise, já tentando familiarizar com o escopo, ok? Professor, Oi. algumas pessoas já tinham pedido hoje entrar em contato, né, mais tarde, com o IMPEG, e perguntou se a gente tem esse repositório. Então, a prática nossa é subir todo o material, né, que o professor vai querer disponibilizar no Dropbox. Então, a gente vai fazer um Dropbox, na verdade já temos, e aí a gente dá o acesso, bota o link aqui no próprio chat, né, a pessoa já clicou, já abre lá, tudo que o senhor colocar, arrastar para lá para a pastinha Dropbox, né, e a gente já consegue compartilhar entre os alunos, né. A gente tem aí, o professor passou algumas tarefas, né, pessoal? E essas tarefas, elas vão fazer parte também da entrega do certificado de vocês, tá? Então, assim, não é pressão, mas é para que o IMPEG certifique vocês que vocês têm um conhecimento, tá? De uma elaboração de um PPRA. Por quê? Porque amanhã ou depois você vai dizer que no mercado, na justiça, que foi aluno do IMPEG e a gente quer garantir isso. Então é um modelo de qualidade que a gente assegura que o aluno ele tem a frequência na aula, ele vai receber o certificado de curso, né? Mas ele participou das atividades, ele tem lá o 75% de presença, ele teve acesso às informações, ele participou, interagiu, né? E esse exercício aí que o professor falou, isso é muito importante para reiterar isso. Ok. Rivas, se quiser abrir para dúvidas agora, tá? Maravilha, pessoal. Vamos liberar o microfone de todo mundo, tá? Se passaram aí 1h50, né? Previsto são 2 horas diárias, totalizando a carga horária de 10